todos. Nosso tema de hoje, retribuir o mal com o bem, está no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele abre, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, de amar os vossos inimigos. E a gente vai começar com uma leitura aqui de uma passagem de Mateus, capítulo 5, versículos 43 a 48. Essa passagem, ela tem vários versículos, nós precisamos estudar com calma, devido à profundidade que existe, como vamos fazer aqui. Então, vamos fazer uma leitura primeiro de toda essa passagem, depois nós vamos fazer os comentários. Tá bom? Jesus diz o seguinte, nesse momento em que está reunido com seus discípulos, com as pessoas que estavam ali o acompanhando: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz que o sol se levante sobre os maus e bons e faz que a chuva caia sobre os justos e os injustos. Pois se amardes somente os que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também a mesma coisa? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também dessa forma? Sede, pois, vós perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Essa passagem, vocês vejam que ela tem poucos versículos, tá? Ela tem 6 versículos. E aqui a gente tem material, na verdade, para que quase se funde uma doutrina espiritualista, filosófica espiritualista, em cima dos conceitos que aqui são colocados. A gente vai falar bem superficialmente alguns deles, mas se nós lermos assim muito rápido e não prestarmos atenção, nós deixamos passar uma série de ensinamentos preciosos. O Sermão da Montanha, ele é um grande roteiro para a transformação da humanidade. Jesus não criou nenhuma religião, ele não deixou nenhuma religião. A religião veio depois, já no século I, os primeiros grupos cristãos começam, até o final do século I já praticamente se forma o embrião de uma religião, que vai começar a se consolidar no século II, século III, mas Jesus não deixou nenhuma religião. Ele atua dentro do judaísmo, mas ele traz uma ética transcendente, que está maravilhosamente representada no Sermão da Montanha. E essa ética transcendente, ela seria capaz de mudar o mundo. Aliás, eu diria que se hoje nós praticássemos, 30% do que está no Sermão da Montanha, talvez 20%, o nosso mundo já seria um mundo de regeneração. Aliás, o Sermão da Montanha, ele ultrapassa as exigências de um mundo regenerado. Ele é mais do que isso, tanto que no final dessa passagem, ele fala: sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. O Sermão da Montanha sinaliza nada menos do que a perfeição, dentro do que é possível para nós concebermos o que seja a perfeição. Então, dentro dessa possibilidade de concepção, o Sermão da Montanha é isso. E qualquer religião que introduzisse o Sermão da Montanha dentro dos seus princípios, uma vez que ele não é religião, ele é uma ética transcendente, ou seja, é uma forma totalmente diferente de ver o mundo, de nos relacionarmos com as pessoas, de nos relacionarmos com nós mesmos à luz da divindade, à luz do sagrado, à luz do divino. E se todas as religiões fossem capazes de colocar o Sermão da Montanha dentro delas, com isso sendo importante, algo que fomentasse o seu desenvolvimento, nós teríamos um ganho extraordinariamente importante para as religiões e a humanidade. Quando Jesus fala amai os vossos inimigos, e Kardec também já nos alerta sobre essa questão, nós já comentamos sobre a questão de amor, comportamento, amor, sentimento aqui, mas a gente vai só lembrar rapidinho, só dar uma revisada rapidinho. Esse conceito é importante, porque se nós falarmos assim, Jesus chega para a gente e diz: ama o vosso inimigo, nós diríamos: não, isso é impossível, não tem como eu amar o meu inimigo, não tem como eu sentir por ele o mesmo sentimento que eu sinto pela minha esposa, pelos meus filhos, por exemplo.
Não tem como eu sentir esse sentimento por ele, mas não é isso que Jesus está falando. A gente precisa entender aqui que nós temos que definir o amor em duas etapas. Elas não são assim, tipo preto ou branco. Existe toda uma tonalidade intermediária entre o amor comportamento e o amor sentimento. Isso que a gente precisa entender. Muitas das nossas atitudes é uma mistura de amor comportamento com amor sentimento. Mas os espíritos mais sublimados, eles começam a trabalhar o amor sentimento mesmo. Mas o que é o amor comportamento? O amor comportamento é aquele que você age amorosamente em relação a uma outra pessoa. O que é agir amorosamente? É fazer por ela a forma mais harmoniosa possível à luz do que as leis divinas representam. Então, por exemplo, se a pessoa me prejudica, quando Jesus está falando, orai pelos que vos caluniam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem, esse é um comportamento amoroso, porque eu posso orar por alguém sem necessariamente ter um amor sentimento por essa pessoa. Eu posso desejar o bem a ela. Eu não preciso. A gente não ora por várias pessoas. Quem tem o hábito de fazer nas suas orações, incluir o nome de outras pessoas, que nós nem conhecemos, mas que as pessoas, por exemplo, no Centro Espírita a gente faz muito isso, né? Na Casa Espírita, nós fazemos as orações intercessórias e eles chamam muitos nomes. E nós ali nos concentramos naqueles nomes. São problemas obsessivos, problemas físicos, problemas psicológicos, dos mais variados. E nós nos concentramos e pedimos com todas as nossas forças, com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, que os irmãos espirituais, os mentores, possam atuar, beneficiando aquelas pessoas. Ora, eu não conheço aquela pessoa, eu só estou tendo um nome na minha frente. Eventualmente ganho uma foto, eu consigo ver a foto daquela pessoa, isso ajuda até a gente se concentrar mais. Mas independente de ter uma foto ou não, você tem um nome, você está pensando nela. Isso é amor comportamento. Eu não sei qual seria a minha reação se eu fosse conversar com aquela pessoa. Eu não sei o que ela me falaria, eu não sei se criaria uma simpatia ou não entre a gente. Não importa. O amor comportamento não exige esse nível de conexão. É o primeiro passo que a gente está dando. Então, é isso que Jesus está pedindo a gente. Amor comportamento. E essa prática continuada vai nos levar a um amor sentimento. A gente estava, quando foi falado no início sobre o Divaldo, quando você pega um espírito já dessa ordem vindo à Terra, ele já praticamente, o Chico Xavier também, e tantos outros, né, que têm vindo ao longo do tempo, eles já incorporam o amor sentimento. É um amor comportamento em muitos aspectos, porque eles talvez não consigam manter o padrão elevado tão alto o tempo todo por conta das injunções da vida, mas na maioria das vezes se manifesta a tendência mais para esse espectro do amor sentimento. Mas não é isso nem que Jesus está pedindo da gente. Está pedindo que, olha, tenha pelo menos um amor comportamento. Mas como é que eu vou saber? Como é que eu vou conseguir chegar ao amor sentimento? Não pense, não se preocupe com isso. Faça o amor comportamento, o resto vai vir por consequência, né? Cuidai do dia de hoje, como diz Jesus, né? Deixa que amanhã cuide de si mesmo. Então a gente vai cuidar do hoje, do agora. O agora é o amor comportamento. Isso vale para a gente, vale para a nossa relação com Deus, vale para a nossa relação com o próximo. Então é dentro desse contexto que a gente entende o amar os nossos inimigos. E a gente vai ver o quanto isso é importante na questão do perdão mais à frente, tá? A gente vai falar sobre perdão e auto-perdão. Quando Jesus fala, orai pelos que vos maldizem e caluniam, essa prática do orar, ela é a forma mais, eu diria que mais didática e mais fácil, entre aspas, não é que seja tão fácil assim, mas entre você chegar e pedir perdão ou tentar a conciliação com uma outra pessoa, e você orar por uma pessoa, é mais fácil você orar. Teoricamente, né? Talvez a pessoa consiga já desenvolver essa prática de se aproximar do outro e acertar as coisas. Mas se você não consegue fazer isso, o primeiro passo é a oração. Você já está quebrando barreiras inúmeras realizando esse processo. Então, o orar, ele é um passo maravilhoso. O orar, ele quebra o ego.
quando a gente começa a orar pelos outros, sempre aprendermos, incorporarmos isso. Eu deixo aqui como um conselho, né? Apenas um conselho. Eu tento fazer isso na minha vida. Quando eu vou fazer minhas orações, pela manhã, principalmente, à noite eu faço, mas a minha oração principal é na parte da manhã. Primeira coisa que eu faço quando eu acordo. Faço a leitura, faço minha meditação, faço a minha oração. Uns 20, 30 minutos fazendo isso. Eu sempre procuro incluir o nome de pessoas que já tem o nosso livro lá com as pessoas que pedem do centro. E tem alguns casos que são mais graves, as pessoas entram em contato conosco mesmo fora do centro. A gente estava até comentando aqui sobre rede social, e a rede social hoje, até nesse aspecto, ela tornou o espírita mais fora do centro espírita ainda do que antes. Não que não tivesse esse fenômeno antes, mas hoje, eu me lembro quando eu estava no trabalho, era de manhã cedo, eram umas 10 horas da manhã, e a pessoa me mandando mensagem, eu estava desesperada. Aí eu fui ter um jeito para conseguir conversar com ela através de mensagem mesmo. E eu acho que foi possível tranquilizar um pouco essa pessoa. Então isso vai acontecendo de uma forma bastante natural dentro do trabalho espírita, e nós vamos ficando com muitos nomes de pessoas que estão precisando de ajuda, algumas que precisam de tratamento de longo prazo. E a gente começa a incluir isso nas nossas orações, e com isso a gente começa a se preocupar menos com nós mesmos, com problemas que às vezes nem são tão grandes assim, mas se a gente só pensa na gente, esses problemas são potencializados. Quando a gente começa a pensar nos outros também, esses problemas nossos se diluem muito. A gente vê que não é que eles deixam de existir, a gente só tira o foco demais deles e agora começa a ter uma visão mais ampliada. Isso melhora muito a nossa condição de saúde mental, a nossa felicidade, a nossa paz interior. Então nós devemos procurar fazer isso. E Jesus nos está nos pedindo isso, que oremos por aqueles que nos perseguem, que nos caluniam. Esse é um ato de perdão, mas é um ato também de nós sermos capazes de começar a quebrar esse nosso ego, que é tão problemático, como Kardec nos dizia, né? O egoísmo e o orgulho são as duas grandes chagas, né? Difíceis de serem extirpadas de nós, transformadas, e atrapalham um pouco o nosso processo evolutivo. Nós precisamos fazer isso aos poucos, não temos que dar um passo gigantesco. Uma das formas é começarmos a aprender a fazer pequenos atos, pequenos comportamentos, como o ato de orar com outra pessoa. O bem dizer, aquele que nos tratou com a maledicência, aqui há uma importância muito grande nessa questão do bem dizer. Ela tem que agora, precisamos extrapolar esse conceito além de apenas bem dizer a quem nos maldisse. Na verdade, a palavra, ela potencializa o pensamento. Por exemplo, você pensa alguma coisa, você não gostou de uma pessoa, ou você pensou uma bobagem, pensou uma piadinha sem graça, pensou uma maledicência qualquer, mas você parou aquilo ali, você não deu o passo seguinte, que é o falar. Melhor, teve o pensamento, tudo bem, não deveria, mas a gente vai chegar lá. Mas pelo menos você conseguiu bloquear a palavra. Há uma frase atribuída a Buda, Siddhartha Gautama, que ele diz o seguinte, que a palavra falada é como a flecha atirada. Depois que você disparou, ela não volta mais do ar. Então, assim, uma vez que a gente falou uma maledicência, essa maledicência segue em frente, igual um vírus, ela vai contaminando e vai se propagando. Muitas calúnias, muitas difamações surgem a partir de uma palavra falada dessa forma. Mas vejam, o nosso cuidado no falar, ele ajuda o nosso pensar. A palavra e o pensamento, a palavra articulada e o pensamento são dois elementos extraordinariamente potencializadores um do outro, né? E nós temos que estar muito vigilantes com aquilo que nós falamos. Então, o bem dizer, por exemplo, esquece a questão do inimigo, que aqui é mais premente, é claro, mas vamos tentar tornar isso mais abrangente um pouco. Eu estou andando na rua,
Aí a pessoa chega e eu estou atravessando, por exemplo, a faixa de pedestre, vem o camarada e passa com o carro. Eu poderia ficar com raiva dele, eu poderia xingá-lo, ele nem vai me ouvir, ele está com o carro lá na frente. Talvez ninguém me ouça, só eu mesmo fale. Mas vejam, o processo de ser grato ao mundo, de ser grato às coisas e não ficar sendo reativo a tudo que nos acontece, é uma forma de melhor viver. O ato da gratidão pela vida tem a ver com o bem dizer. A gente está com uma dor, sei lá, de cabeça, aí você começa a reclamar. Você está com uma dor de alguma coisa no corpo, uma doença, e começa a reclamar. Perdeu o ônibus, perdeu o horário para o teu trabalho, reclama da vida. Se a gente começa a reclamar muito, isso é um mal dizer. Não é só falar mal dos outros. É reclamar das coisas, reclamar da vida, quando nós deveríamos ser extremamente gratos a tudo pela oportunidade de estar aqui nesse planeta. Essa terra abençoada que nos recebe, e nós estamos num momento muito especial, porque o mundo em transição planetária, ele é um mundo muito rico para a evolução nossa, porque nós temos grandes mestres, e nós temos espíritos trevosos encarnados, temos grandes mestres encarnados, temos espíritos que nos provocam, temos espíritos que nos ajudam, temos espíritos iguais a nós, e todos vão aprendendo um com o outro, porque às vezes os nossos mestres são os trevosos, em muitas circunstâncias. Eles é que testam a nossa paciência, a nossa perseverança, se de fato estamos aprendendo realmente a prática do Evangelho, a prática da doutrina, porque no mundo de regeneração é bem mais fácil. Se nós chegarmos bem lá, nós não vamos ter um monte de gente nos jogando casca de banana, nos empurrando, dando rasteira na gente no trabalho, seja o que for. A gente acredita que no mundo regenerado, tudo que nos é mostrado pela espiritualidade, você não vai enfrentar esses problemas. A gente tem que aproveitar agora que a gente está tendo isso, porque é aí que nós vamos colocar em prática a nossa capacidade de perdoar, a nossa capacidade de compreender, a nossa capacidade de ser grato, mesmo diante da diversidade. Esse mundo é maravilhoso. Olha, nós estamos vivendo uma fase onde não conhecimento, vamos fazer aqui uma distinção, estávamos até falando sobre isso, a enxurrada de informação que existe hoje, né, na internet especialmente, mas a gente hoje nunca foi tão fácil conseguir livro. Eu me lembro que quando eu tinha os meus 18, 19, 20 anos por aí, quanto era difícil conseguir um livro. As vassouras não tinham na livraria, né? Os livros eram caros, eram poucos. Hoje você tem livros baratos, em grande quantidade. Você pode baixar livros que você nem paga por eles, né? E tem livros que estão, se for por Kindle, você tem um monte disponíveis até de graça. Eu particularmente adoro livros, né? Então, para mim é maravilhoso esse momento onde a gente consegue adquirir muitos livros a um preço bastante em conta, né? Nós temos acesso a uma quantidade imensa de informação, mas a gente tem que tomar algum cuidado nesse sentido, que nós estávamos conversando aqui. Informação não é conhecimento. Conhecimento é informação estruturada. Nós precisamos, como se fosse assim, meio que um quebra-cabeças, um puzzle, onde você vai montar as peças, aí a pessoa te entrega um quebra-cabeça tudo misturado. Isso é informação, cada pecinha só é um pedacinho de informação, mas isso não é conhecimento. Eu pego um pedacinho daquele, esse pedacinho de informação não é conhecimento ainda, só é conhecimento. Eu posso dizer que é o conhecimento, um puzzle razoavelmente montado, onde eu já começo a ver a paisagem, começo a ver se é uma casa, se é uma árvore, qual a tonalidade dela, se tem um sol nascendo, se é um céu com nuvens carregadas, se é um céu ensolarado e limpo. O conhecimento maior vem de um conjunto de informações que estão estruturadas. E eu estruturo, é claro que o puzzle, a analogia termina aí, porque na verdade na nossa vida cotidiana
o conhecimento vem também das conexões que nós fazemos com outros conhecimentos que possuímos. A gente pega esses pedacinhos de informação e vai conectando ele com outros conhecimentos que nós temos. Isso ajuda, isso nós chamamos de estruturar a informação. Agora, tem livros que, por exemplo, você pega, alguns livros muito bons, que aí já vem conhecimento mesmo. Está tão bem estruturada a informação dentro dele, que ele já te traz conhecimento direto. Mas a gente precisa ser um pouco cuidadoso, porque às vezes a informação, ela chega, muita informação para a gente, mas ela pode, é que nem a água. Pouca água é ruim. É uma seca, né? Quando não chove. Mas muita água, muita chuva, chuva demais, é enchente, também é ruim. Pouca informação é ruim, mas excesso de informação também é ruim, se nós não conseguirmos transformar isso em conhecimento. O Evangelho é interessante porque ele é conhecimento já pronto, que Jesus nos passa, e é interessante que é um conhecimento que nós podemos aprofundar no nível que nós acharmos seguros para fazer. Porque, na verdade, Jesus, quando ensina isso aqui, ele tinha 3 níveis de discipulado. Ele tinha um grupo mais próximo dele, que eram exigidos muito mais desse grupo. Ele tinha um segundo grupo, que não o seguia o tempo todo. Por exemplo, Marta e Maria, Nicodemos, Zaqueu, Joana de Cusa. Nós tínhamos um grupo de pessoas que eram discípulos de Jesus, no sentido de ouvir, de vez em quando estar com ele, mas que não seguiam o tempo todo. A esse se exigia menos, era menos exigido. E um terceiro grupo, que eram aqueles que se beneficiavam de alguma forma, eventualmente, chegaram a ouvir alguma palestra em algum momento, ouviram falar dele. E cada um se valia daquilo que lhe era possível. E podia se migrar de um grupo para outro, como aconteceu com Paulo de Tarso, por exemplo. A nós é dada a mesma questão. O Evangelho nós podemos abraçá-lo com muita intensidade, nós podemos permanecer num nível onde ele seja o suficiente para mudar a nossa vida, mas não num salto tão grande, ou num terceiro nível, onde ele nos traga algumas lições, mas nós já não nos envolvemos muito. E nós temos exatamente isso acontecendo nos dias de hoje, quando nós olhamos. E muitos, e observem, o Brasil é um país predominantemente religioso e predominantemente cristão. E se nós olharmos essa passagem, mais vossos inimigos, isso aqui passa batido em todas as religiões. Talvez no sermão de um padre. Para nós espíritas, isso está sendo exigido como prática cotidiana. E todos os demais versículos que acompanham essa passagem. Porque o que nós estamos buscando aqui, num sentido mais profundo, é a perfeição possível, que nos é possível. Num nível um pouco abaixo, o equilíbrio, o autoconhecimento, a paz interior, a felicidade que esse mundo possa nos permitir. Está tudo no Evangelho, está tudo na doutrina espírita. Depende de qual nível nós vamos nos identificar, em qual desses níveis. Jesus fala, para que sejais filhos de Deus. Essa é uma questão também muito interessante. Mas nós já não somos filhos de Deus? Ou melhor, Deus já não é nosso Pai? Ele é nosso Pai. Mas por que Jesus fala para que sejais filhos de Deus? Porque, na verdade, Deus realmente é nosso Pai. Mas nós precisamos nos colocar como filhos de Deus. Nós estamos nos colocando como filhos de Deus. Então, assim, eu costumo dizer que nós temos uma paternidade assegurada e uma filiação a ser buscada. Por quê? Por que isso? Porque imagina mais ou menos como se nós comparássemos que nós temos um pai e uma mãe amorosos e nós somos filhos rebeldes e ingratos. Então nós temos aí uma paternidade, uma maternidade que está clara, mas uma filiação que não está tão clara assim. Ou pelo menos nós não estamos nos colocando como filhos se nós somos ingratos a esses pais que nos amam tanto. Da mesma forma acontece com a lei divina, com Deus. E aí Jesus nos alerta para isso, buscarmos a filiação. Então, por isso que a gente fala que o Sermão da Montanha é uma ética transcendente.
Porque, na verdade, o tempo todo, essas orientações que Jesus vai nos passando para nós olharmos o mundo, como olhamos as coisas, como olhamos a transitoriedade, como olhamos a nossa... Por exemplo, não julgueis para não ser julgados, com a mesma medida com que medis sereis medidos, né? Vós olhais encontrais um cisco no olho do teu irmão, mas não vê a trave que está no vosso próprio olho. Isso está cheio de uma psicoterapia profunda, gente, dentro dessas palavras. Colocai tesouros no céu, não deixeis tesouros na terra, porque esses as traças corroem, os ladrões roubam. E quantos de nós não está deixando seus valores, seus significados, seus tesouros, né? Todos aqui na terra. Num mundo de transitoriedade e impermanência, onde tudo se desgasta, então nosso corpo físico se desgasta, e o nosso espírito segue em frente, e tudo ficou para trás. Aí chega o espírito lá no umbral, chega no plano espiritual totalmente desorientado. Quem trabalha com as reuniões de desobsessão sabe disso. Os espíritos se manifestam totalmente desorientados, porque viveram em função da matéria, se esqueceram que aquilo era só uma passagem transitória. O Sermão da Montanha está o tempo todo nos alertando para essas questões. O tempo todo. É psicoterapia profunda o Sermão da Montanha, né? E não é para sermos assim, ver isso como uma espécie de castigo ou sofrimento, ou a vida de uma asceta, de forma alguma. Jesus deixa bem claro: meu jugo é suave, meu fardo é leve. Esse ponto é chave. Você não sofre com o Evangelho. Não é para viver uma vida de autoflagelação. Eu digo autoflagelação até no seu sentido moral. Não, você pode vivenciar a matéria, pode vivenciar a matéria mesmo, nós estamos encarnados. Agora, tem que vivenciar a matéria com sabedoria. A gente não pode ser um escravo da matéria, né? A matéria tem que estar a nosso serviço para a nossa evolução. De certa forma, é isso que Jesus coloca também, entre outras coisas. Bom, e aí tem uma passagem maravilhosa aqui também, onde Jesus diz o seguinte: que faz chover sobre justos os injustos e faz com que Deus faz com que chova sobre os maus e os bons. Mas espera lá. Deus faz que chova sobre os maus e os bons e faz que o sol nasça sobre os justos e os injustos. O que isso mostra para a gente? Que Deus não está fazendo uma diferenciação, não está separando. Lembra muito a parábola do joio e do trigo, a semente do joio e do trigo, isso aqui, tá? Deus não faz uma separação, não pega todos aqueles que são menos evoluídos e coloca no lugar, todos aqueles que são mais evoluídos e coloca no outro, ele mistura tudo. Por quê? Em parte porque aquilo que nós falamos no mundo de transição planetária. Aquele que é menos evoluído aprende com o que é mais evoluído, o que é médio aprende com o que é menos evoluído, porque testa a sua paciência, a sua tolerância, o exercício de todas as virtudes que são ensinadas dentro do Sermão da Montanha. Mas ele também aprende com aquele que é mais evoluído do que ele traz o ensinamento, que ele traz a sabedoria, né? Que compartilha com ele a sabedoria. Então, nesse sentido, é bom que haja essa mistura. É claro que isso é temporário, que chega uma hora que se acaba de fato, os espíritos meio que caminhando ao longo do tempo para uma afinidade natural. Não tem como um espírito superior ficar na Terra muito tempo. Mas ele fica feliz de ficar algum tempo, sabe por quê? Gratidão. Esses muitos espíritos que encarnaram e têm encarnado ao longo do tempo na Terra, em condição bem superior à nossa, e vem nos mostrar o caminho, eles fazem muito isso por gratidão, sabe por quê? Porque na época deles também, quando eles estavam como nós, outros vieram antes deles e os ensinaram. Outros foram bondosos, outros foram caridosos, foram desprendidos, saíram de regiões sublimadas e vieram encarnar num meio extremamente denso por amor, por gratidão, muita gratidão pela Terra. E eu creio que muitos de nós farão a mesma coisa. Daqui a um certo tempo, várias e várias encarnações, eu vejo muitas vezes alguns colegas espíritos, e lá na nossa reunião às vezes acontece isso. O pessoal fala assim: quando eu tiver alcançado o nível mínimo assim, para eu não estar mais na Terra, não quero mais voltar aqui de jeito nenhum. Você se engana, porque a hora que você chegar a esse nível, você vai querer voltar aqui por gratidão.
Porque você, para ter cheiro, nós, para termos cheiro, a essa condição de não precisar mais encarnar na Terra, é porque muitos nos ajudaram. Nós não fizemos essa jornada sozinhos. Jesus, o governador espiritual desse planeta, cuidou para que muitos viessem nos mostrar o caminho. Aquilo que a lei de ação e reação, que a lei de causa e efeito, a lei do karma, faria só pela justiça, o processo se complementa pela misericórdia. E a misericórdia se manifesta pela vinda desses irmãos em condições muito elevadas. Então, vejam, nessa passagem, o bom e o mal é assistido por Deus da mesma forma. Sem, é claro que nós temos a questão do karma, a questão kármica, mas a oportunidade é dada ao injusto, a oportunidade é dada ao mal. Sempre em sentido relativo, tá, gente? Porque é claro que o mal e o injusto são maus e injustos nas circunstâncias, naquela fase da sua existência apenas. Mas eles vão também superar isso no devido momento. E aí a gente se lembra daquela passagem do devedor implacável, uma parábola muito bonita também, está no Evangelho de Mateus, quando um servo, na verdade ele não era bem um servo, ele era um grande administrador de um rei, mas ele tem uma dívida enorme com esse rei, 10.000 talentos, que equivaleriam nos cálculos, segundo alguns cálculos hoje, a 174 toneladas de ouro. E ele devia 10.000 talentos. E aí ele seria vendido, ele e a família dele, ele seria escravizado para poder diminuir um pouco aquela dívida e ficaria pagando o resto da vida dele aqui. Ele se ajoelha diante daquele rei e pede perdão, que o perdoe, que ele dê uma oportunidade para ele poder pagar aquela dívida. E aquele rei fica condoído dele e resolve perdoar a dívida dele. E esse homem sai todo feliz. Quando chega na rua, ele encontra um companheiro dele que devia a ele 100 denários, 30 gramas de ouro. E ele não perdoa esse companheiro. Manda chamar as autoridades, briga com esse companheiro, agride esse companheiro, manda chamar as autoridades e que ele fosse preso, porque ele o devia e não estava pagando o que devia a ele. As pessoas vendo aquilo, alguns que conheciam o rei, levam o rei a conhecimento desse fato. E o rei manda chamar esse indivíduo e fala: eu te perdoei os 10.000 talentos que tu me devias e você não perdoaste 100 denários que aquele teu companheiro te devia. Isso, na verdade, para nós, mostra apenas uma coisa. Vejam, o Evangelho ele não aprofunda a explicação, porque não era possível 2.000 anos atrás fazer isso. Jesus falava com a sua autoridade. Eu vos digo, que a gente aceitava porque estava ali um espírito. Só nós entrarmos no campo áureo de Jesus, no campo de vibração dele, com a sabedoria e tudo que ele estava fazendo em termos de cura, nós aceitávamos como uma autoridade messiânica, profética e de um rabi, de um grande sábio. Hoje nós conseguimos, através da doutrina espírita, começar a entender essas palavras, entrar fundo em cada uma delas e compreender o sentido que está por trás disso, as explicações que estão por trás disso, né? Como nós estamos fazendo hoje aqui nessa passagem de amar os vossos inimigos, né? De retribuir o mal com o bem. E na verdade o que acontece é que quando nós encarnamos, nós somos profundamente devedores de espíritos que avalizaram nossa vinda, que planejaram o nosso processo reencarnatório, nossos pais que nos receberam, Deus que nos concedeu a oportunidade da existência, que nos concedeu um corpo físico. Nós somos devedores eu diria, mais do que 10.000 talentos, muito mais do que 10.000 talentos. E nós chegamos aqui e começamos a reclamar de tudo, não perdoamos a quem nos ofende, não somos indulgentes com a vida, somos rigorosos até com o nosso corpo, reclamando do nosso corpo, porque estamos com dor, porque estamos com isso, porque estamos com aquilo. Reclamamos das condições do país, reclamamos das condições de nossa existência, quando na verdade nós somos profundamente devedores. Um trabalho imenso foi feito para que nós pudéssemos estar aqui. O processo reencarnatório é um verdadeiro milagre, um processo extraordinariamente rico e complexo, que uma mente divina foi capaz de conceber. Então isso nos mostra que se Deus age assim diante do mal e do injusto, quem somos nós para estabelecermos padrões de julgamento? Novamente entramos aqui nessa mesma questão.
E aí nós entramos na passagem de perdão e auto-perdão. E talvez seja a passagem mais importante, a lição mais importante entre as muitas lições importantes que temos dessa passagem. Veja, alguém chega e nos prejudica. Eu vejo isso no banco todo dia, tá, gente? Todo dia, todo santo dia, alguém foi vítima de um golpe. Tá? Quase sempre no WhatsApp. Às vezes por e-mail, mas quase sempre no WhatsApp. Então, por favor, vocês que estão aqui, os encarnados, os desencarnados não vão usar o WhatsApp, não tem problema. Para os encarnados, receberam mensagem propondo, você tem dinheiro para receber, basta pagar o boleto tal, seu cartão foi perdido, clique aqui, não clica em nada, na dúvida volte ao seu banco, qualquer que seja ele, entre em contato com o seu gerente, com quem for, pergunte, porque o tempo todo eles têm uma lábia impressionante que nem o obsessor tem. Se pegar o obsessor mais inteligente do plano espiritual, não tem a lábia que esses caras têm, eles conseguem dar nó em pingo d'água, você não consegue deixar de passar até a tua senha para eles. É todo dia, e dá uma, digamos assim, aí que eu falo, né? Vem aquela indignação, você vê um velhinho perder toda a poupança dele, que ele tinha acumulado de anos e anos de trabalho, de economia, mas só que a gente não pode ficar assim, porque a gente tem que lidar com isso, compreender que o processo da vida transitória, o que segue em frente ao espírito e todos os seus valores, as suas virtudes, os seus tesouros que ele acumulou. Aquele que fez o mal, ele vai ter que se ver diante da lei. Então, a gente, o tempo todo nós estamos vendo isso acontecer. E o que acontece? Veja, alguém foi e nos prejudicou, nos deu um golpe. Vamos dar um exemplo. Eu tenho duas opções. Tomadas as providências que eram cabíveis, na polícia, no banco, o que for, perdeu o dinheiro. Estou dando um exemplo aqui bem específico, mas pode ser isso, se aplica a qualquer situação em que a gente seja prejudicado. Tá? Eu posso ficar com raiva da pessoa, um profundo ódio, eu posso perdoar. Como é que você vai perdoar? Perdoar através do bom comportamento que seja. Você não precisa amar a pessoa, no sentido do sentimento, mas pelo menos no comportamento você perdoa. Pede a Deus que ajude ela, que coloque ela no caminho correto e que você não fique guardando raiva nem mágoa. Mas aí é injusto, eu tenho que guardar raiva. Bem, olha só o que acontece aqui. Quando a pessoa nos prejudicou, até esse ponto, ela tem o karma dela, ela fez o mal, nós fomos prejudicados, beleza. A partir dali, se eu vou continuar cultivando a raiva, a mágoa, o ódio, já não é mais um problema dela. Isso que a gente tem que prestar muita atenção. Depois do ato cometido contra nós, tudo que acontece é responsabilidade nossa. Aquela pessoa veio e nos prejudicou, foi embora. Se dali para frente eu vou ficar cultivando raiva, eu só estou aumentando o mal que eu sofri. Porque agora eu que começo a fazer mal a mim mesmo. E cometo mal a mim mesmo sob vários aspectos. Porque o cultivo da mágoa e da raiva prejudica fisicamente, prejudica o teu corpo físico, prejudica seu sistema imunológico, prejudica seu sistema endócrino. A raiva nos leva a um estado de aflição mental muito grande e pode levar a um processo que nós chamamos de neurótico. Quase todas as aflições mentais continuadas são processos neuróticos, claro, de gravidade variável, mas tem pessoas que guardam mágoa a vida toda, guardam raiva a vida toda. Isso eu falo, por exemplo, uma pessoa, sei lá, um ente querido que brigou com a pessoa. Dois amigos que brigaram, dois parentes que brigaram e vão guardar aquela mágoa para o resto da vida. Isso é uma neurose, cara. Você vai ficar cultivando aquela raiva, vai ficar cultivando esse ódio, vai estar fazendo mal a você mesmo. Nós somos os grandes prejudicados a partir daquele momento. A gente tem que entender isso. Aquilo que aconteceu está nos dando a oportunidade de exercer o perdão. Se eu conseguir fazer isso, maravilha. Se eu não conseguir fazer, eu só vou piorar alguma coisa que já era ruim. E teve a sua razão para acontecer. Olha uma coisa que acontece. A lei de Deus está escrita dentro de nós, certo? Na nossa consciência.
Questão 621 do Livro dos Espíritos. Aonde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Responde o Espírito de verdade. Se a lei de Deus está escrita na minha consciência, todo pensamento e toda emoção minha, ou seja, toda cognição, processo cognitivo e emocional que eu tenho, gerando meu pensamento, uma fusão de cognição e emoção, de raiva e de ódio, ele está transgredindo a lei de Deus que está dentro de mim. Então eu estou vivendo um processo de transgressão contínua contra a lei divina. Além de todo o mal que eu estou fazendo a mim mesmo, toda a sensação ruim, o peso que eu carrego, como se nós tivéssemos que andar uma longa jornada, que é a nossa reencarnação, e eu estivesse fazendo isso e escolho fazer essa jornada agora, carregando um saco de pedras. Eu poderia simplesmente fazer essa jornada sem problema nenhum, tranquilo. Mas não, eu quero carregar esse saco de pedras, eu me recuso a perdoar. Esse indivíduo não merece perdão, me recuso a perdoar, eu tenho que carregar esse saco de pedras nas minhas costas. Quem está sofrendo? Não é nós, é ele, somos nós, gente. Ele não está sofrendo nada com isso. Deus faz com que chova sobre os maus e sobre os bons, que o sol nasce sobre os justos e os injustos. Deus, as leis divinas, cuidam desse processo, não somos nós não somos juízes. Só somos juízes da nossa própria consciência. Muito mal. Dentro desse processo nós estamos transgredindo a lei divina. Ora, se eu estou transgredindo a lei divina, porque eu estou o tempo todo pensando em algo ruim, que é contrário à lei de Deus, porque a lei de Deus é uma lei de amor, de compaixão, e de uma justiça, mas uma justiça que não me cabe. A justiça cabe a Deus. Mas a compaixão me cabe. Tentar exercê-la dentro das minhas possibilidades. Se eu estou transgredindo esse processo, e eu estou, vamos botar um termo que a gente não usa no Espiritismo, que não é um termo correto, pecando, vamos botar assim. Eu estou em pecado, vamos assim dizer, em pensamento constante e emoção constante. Quando eu perdoo, eu não só perdoo ao outro, eu perdoo a mim mesmo. Eu produzo o quê? Um auto-perdão. Por que eu produzo um auto-perdão? Porque eu deixei de transgredir a lei de Deus dentro de mim mesmo. E eu encontro paz. Porque sempre que eu transgrido a lei divina, seja da maneira que for, eu fico incomodado com aquilo. É um conflito que se cria dentro da criatura. Quando você deixa de ajudar alguém que precisava, deixa de exercer misericórdia, alguém que nos pediu uma ajuda, aí você fala assim, não vou ajudar, estou sem tempo, estou enrolado, preciso chegar no trabalho, então não vou ajudar essa pessoa não. Isso vai te deixar mal. Por que deixa mal? Porque é um conflito natural, gente. Se nós temos uma lei de amor dentro de nós e nós estamos praticando o contrário, gera-se um conflito. Não tem como escapar disso. A lei de Deus está dentro de nós, dentro da nossa consciência. Quando se gera esse conflito, nós estamos em transgressão. Estamos em transgressão, aí nós vamos ter que criar mecanismos para lidar com isso. E muitos desses mecanismos são, ou a gente esconde isso no subconsciente, gerando aqui o que nós chamamos de sombra, né? Que é Joana de Ângeles, né? Maravilhosamente desenvolveu essa temática dentro da concepção também junguiana, concepção de sombra, que são matrizes psíquicas causadoras de neuroses quando vem à tona, quando vem a nível consciente. A gente faz isso o tempo todo. E elas precisam ser trabalhadas, né? A gente chama de transmutação ou iluminação dessa sombra, que é o processo exatamente de aprendizado, e o evangelho, por isso que a gente fala, é psicoterapia por excelência. Isso aqui é tratamento na veia do processo de sombra que todos nós trazemos de reencarnar dessa vida e de reencarnações anteriores, ou seja, traumas, perdas, ódios, tudo que não foi trabalhado, culpa, tudo que não foi trabalhado, a gente não conseguiu lidar com aquilo fica lá nos caminhos do nosso subconsciente de profundidade, nós chamamos isso de sombra. É sombra porque ele é um elemento conflitante que quando vem à tona, quando vem no nível consciente, ele nos causa aflição mental, nos causa dores, nos causa sofrimento, e esse processo seria uma das causas da neurose dentro da concepção junguiana. E para Jung, a individuação seria um processo de você iluminar, conseguir fazer com que o consciente converse com essa sombra e se chegue a um acordo, vamos dizer assim. A concepção espírita, nós dizemos então que a gente vai procurar iluminar essa sombra. O sentimento de raiva por outra pessoa é uma sombra muito forte, né? Ela não é uma sombra no sentido clássico, porque ela ainda está no nível consciente,
mas ela se transformará em sombra quando seguir em frente a outros processos encarnatórios. Isso vai ficar lá para ser trabalhado. Mas mesmo nessa vida, nós já estamos sofrendo com aquilo, porque a gente fica guardando, remoendo algo que já deveria ter sido deixado para trás. Siga em frente, siga em frente, perdoe ao outro e perdoe a si mesmo, e busque a paz, busque a felicidade. É isso que Jesus está nos conclamando dentro desse processo. Então, quando a gente perdoa, a gente também produz um auto-perdão, porque a gente deixa de transgredir a lei divina dentro de nós. E a culpa é algo corrosivo para toda criatura. Ela tem que ser um gatilho, ela tem que ser um elemento que fala: eu tenho que mudar isso aqui, eu tenho que transformar isso aqui, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Mas a gente não pode ficar carregando aquilo, não pode ficar alimentando ela. É um dos grandes inimigos de nossa alma. Um dos elementos que mais nos fazem sofrer é o sentimento de culpa. Nós precisamos aprender a nos perdoar. Então aqui não é o inimigo, não é só o inimigo externo, não, o inimigo interno também. É a nossa incapacidade de lidar com emoções que nós precisamos nos reconhecer como filhos de Deus, imortais, filhos de Deus, destinados à perfeição. Essa é a nossa destinação, esse é o nosso caminho. E o Evangelho, com essas passagens, vai nos mostrando todo esse roteiro que nós podemos seguir, e podemos seguir essa jornada com muita paz e muita felicidade na nossa vida. Obrigado.